Olá, sejam bem-vindos a essa Masterclass, a terceira e última live da jornada da Mentoria Pérola. E hoje quero te trazer para você, para o fechamento desta jornada, a ideia de como falar em público utilizando técnicas argumentativas para você não entrar em pânico. Isto é muito importante, você não entrar em pânico, porque quando nós ficamos nervosos em excesso, isso atrapalha, não é, sobremaneira a nossa apresentação, a nossa vida como um todo. Então, hoje vou tratar dessas técnicas. Muito bem, algo que eu gostaria de compartilhar com você é esta ideia de que quando nós vamos falar em público, né, a gente sempre tem essa ideia de que se você falhou ao tentar falar em público no passado, não é a sua culpa. Muitas vezes essa ideia, né, existe essa informação e muitos mitos sobre esse assunto que fazem a gente ficar um pouco confuso. Então, se diz que a pessoa que não tem o controle emocional, que a pessoa não domina o assunto. Então, isso não é sua culpa. Tire essa visão da sua cabeça, que é um primeiro aspecto para você ultrapassar esta barreira para você falar bem em público. Então, tirando essa confusão, não é? Isso é o que nos impede de ter sucesso nessa área. E hoje o que pretendemos é justamente quebrar esses mitos, não é? Para que você fale com mais propriedade e fale com mais segurança. Por isso, vejam quando nós observamos essa foto, não é, desse senhor que transmite uma segurança diante de um microfone ao falar em público. Então, parece que nos dá a ideia de que a pessoa, para falar bem em público, ela tem de se vestir bem, tem de comprar uma roupa nova. Claro que você não vai se apresentar de qualquer jeito, não é? Mas não é necessariamente comprando uma roupa nova que vai te fazer ter toda a segurança e dar essa ideia de que a pessoa, da maneira como ela se veste, ela vai ter mais segurança para falar em público. Então, se você já se preocupou com o fato de simplesmente não conseguir ter sucesso a falar em público, de ficar extremamente angustiado, não é, por pensar não ter esse sucesso, hoje nós queremos te convidar a colocar essa preocupação de lado por um momento. Então, a ideia de você colocar isso de lado, você só precisa de um método mais robusto e que tenha um acompanhamento verdadeiro. A ideia de que você precisa desse acompanhamento é o que vai te levar a ter mais segurança para falar em público, porque muitas vezes, em determinadas situações, as grandes empresas elas querem te vender a ideia de que para ter o sucesso para falar em público, você precisa utilizar determinadas ferramentas, mas não é exatamente disso que nós iremos falar. As escolas tradicionais, elas não querem que você domine esse método. Por quê? Porque cada vez que você fracassa ao falar em público, cada vez que você tem uma dificuldade, então fica mais fácil para as escolas tradicionais te deixarem mais dependente de de um outro curso, de uma outra metodologia. Então, eles sempre dão a ideia de que você está fracassando. E não é isso que nós queremos que da forma que você se sinta. Queremos que você ultrapasse os seus medos, não é? Porque as escolas tradicionais, elas têm as suas próprias razões. Como eu falei, por que eles vão esconder essa verdade de você? Porque sempre eles vão te atrelar a essa ideia de que você tem alguma falha, falta alguma coisa em você e eles vão te vender um outro curso, um outro pacote. Muito bem. Então, se alguma vez, não é, você pensou que as
escolas tradicionais não se beneficiam com o seu sucesso, isso de fato, o benefício que elas têm é sempre te deixar atrelado a te vender mais algum pacote, te vender mais algum curso. Então, aqui no laboratório de argumentação, no nosso método, a Pérola, para que você fale em público com mais segurança, nós nos comprometemos, ou melhor, eu me comprometo, né, 100% com seus resultados, porque eu certamente, de verdade, eu já estive na sua pele, eu já estive diante de públicos ou multidões e deu aquele branco, deu aquele nervosismo. Participei de workshops aí de empresas que são grandes nesse setor, não é? Que vendem os cursos nessa área. E eu venho estudando isso há muitos anos, há 20 anos, então eu percebo, não é, que as escolas elas querem cada vez mais fazer com que você fique atrelado. Então, como eu já ajudei pessoas que já passaram por isso, a minha missão é que você consiga falar em público sem entrar em pânico. E olha que é uma missão bem pontual. Então, é por isso que nós estamos hoje aqui. Não é? Eu sei que você tem um sonho de falar em público e quero te mostrar como isso pode acontecer nesta Masterclass. Quero te trazer o passo a passo, quero te trazer uma visão geral de como você pode fazer isso sem entrar em pânico. Então, se imagine que um dia, se você estivesse diante de uma multidão, aí como está projetado aqui na nossa tela, de uma multidão como essa pessoa que está aqui no centro. Vejo que é uma pessoa que está vestido de tênis, de camiseta, de calça jeans. Então, o que interessa, muitas vezes, isso aqui não é uma foto criada, não é uma imagem que foi recortada, mas ela tem pessoas reais, tem um palestrante real, e ele está aqui diante dessa multidão e nos parece que ele está com toda a segurança. Então, se projete para essa situação, se imagine nessa situação. Eu já passei por situações como essas, claro que nós temos aquele nervosismo inicial, mas o interessante é que aqui no Laboratório de Argumentação, na nossa jornada da Mentoria Pérola, nós podemos certamente transformar este seu medo em uma adrenalina, desculpe, algo que te canalize para uma energia boa para você falar em público. Então, o meu objetivo com esta Masterclass é te mostrar esses aspectos, né? Ajudar dois tipos de pessoas: iniciantes, que vão conseguir conduzir reuniões, apresentar palestras e principalmente gravar vídeos, porque hoje, com a questão da pandemia, não é? Nós tivemos de trabalhar no nosso ambiente em casa, no home office, e também vou ajudar pessoas mais experientes que vão conseguir dar aulas e ser conferencistas. Eu posso te garantir que esse método ele foi utilizado por muitas pessoas e ele pode te transformar como essa pessoa que está aí na sua foto, um conferencista ou uma conferencista confiante diante da sua plateia. Vejam que eu escolhi essa foto, não foi aleatoriamente. Quando nós estamos falando em público, né, esses gestos aqui, os braços, como essa palestrante está, que normalmente, se nós ficamos em uma posição defensiva, que a posição defensiva ela pode ser assim, de braços cruzados, ou de repente a gente ficar mexendo muito no cabelo, ou ficar movimentando as mãos em demasia. Então, o que nós temos de fazer, não é? Talvez como essa foto dessa palestrante, é ficar à vontade, ficar disponível para interagir com a plateia da qual nós estamos tratando. Então, por isso,
o que a gente tem buscado trazer é que nesses meus últimos 20 aninhos, pouco tempo aí, eu tive uma chance incrível de começar a dar aula. Comecei a dar aula em 95, mais especificamente, 1995, e também pude ajudar outras pessoas com as suas apresentações em público. Eu tenho uma experiência de orientação de trabalho acadêmico, e como vocês devem imaginar, às vezes as pessoas, quando elas se projetam diante de uma banca para apresentar o seu TCC ou qualquer trabalho que seja na área acadêmica. Então, nesses últimos 20 anos, eu pude ajudar pessoas com as suas apresentações. Isso me trouxe bastante experiência, bastante segurança, não é? Então, a gente procura trazer essa experiência. Claro, e o que nós podemos dizer é que não existe uma técnica que seja válida para toda e qualquer pessoa. O que nós fazemos, principalmente aqui no Laboratório da Argumentação, é tratar as pessoas com as suas especificidades. Por isso, nós sempre formamos grupos pequenos. Outra expectativa, então, o que nós queremos te revelar hoje aqui nessa Masterclass são 3 segredos especificamente, não é? Então, o primeiro segredo é como apresentar-se, por exemplo, em reuniões online, sem querer desligar a câmera, porque muitas vezes as pessoas, eu estou aqui alternando entre a câmera ligada e desligada, né, mostrando para vocês como é interessante fazer essa apresentação com uma tela de projeção, e você pode fazer esse compartilhamento das informações e você não precisa desligar a câmera. Como gravar vídeo como um digital influencer, porque às vezes as pessoas, você tem de pagar outras pessoas para fazer edição dos seus vídeos. Hoje em dia existem muitos aplicativos, muitos softwares que permitem que façamos esse tipo de trabalho sem precisar depender de outras pessoas. Você vai poder economizar com isso também. E como conduzir uma palestra e na condução dessa palestra dar uma verdadeira aula sobre o tema que você ama falar, mas que sempre te disseram que você não era bom o suficiente, porque, de fato, às vezes as pessoas, quando a gente é muito exigente, busca muita perfeição, as pessoas podem dizer, olha, não foi tão boa e tal. Então, o que nós fazemos aqui é trabalhar, potencializar como você pode superar essas questões. Então, com relação ao primeiro segredo, não é? Ao segredo número 1, como apresentar-se, por exemplo, em reuniões online sem querer desligar a câmera. Então, veja que nós temos, claro que essa aqui é uma foto que não é uma foto real, no sentido de uma reunião acontecendo, mas é algo projetado. Mas seria interessante que as pessoas conseguissem falar, conseguissem se apresentar ou interagir numa reunião com as câmeras abertas, não é? Então, vamos lá. Como é que você vai se superar e como é que você vai tratar neste primeiro segredo aqui em relação às reuniões online? Então, a primeira ideia é: estabeleça um roteiro para a sua reunião. Na nossa primeira aula, na nossa primeira live, que estão disponíveis no YouTube, nós te ensinamos como elaborar um roteiro. Um roteiro, ele vale para toda e qualquer situação quando você vai falar em público, seja no ambiente online, seja no ambiente presencial. Então, primeira questão é: organize o roteiro, tenha o passo a passo, como às vezes a gente faz. Eu tenho aqui um caderno, né, todo rabiscado com o meu roteiro diário, com as minhas anotações, ou questões que eu tenho de dar conta, não é? Com alguns roteiros, olha, por exemplo, eu tenho que trabalhar aqui com os novos, o novo PPC, o projeto político do curso. Então, o que temos de fazer? Temos de ter este roteiro para ter uma visão geral do que nós vamos tratar. E quando nós vamos falar em público, mais necessário ainda.
O segundo passo, para você ficar mais seguro, além do roteiro, é treine antes, grave e reveja a sua apresentação. Hoje em dia, nós temos a facilidade de, com esses verdadeiros computadorzinhos aqui, né? Tenho o meu celular em mãos. Então, nós podemos gravar as nossas apresentações e, a partir da gravação das nossas apresentações, revisar os nossos vídeos e observar como que nós falamos. Então, vejam, aqui eu fiz uma gravação para um story depois da aula. Então, eu fiz essa gravação, não pensem que eu fiz essa gravação de primeiro, de pronto, não é? Mas ao fazer essa gravação, então eu observei como estava a iluminação, o que eu tinha aqui do fundo. Claro que esse daqui, como é para um story, eu gravei mais próximo, mas o aplicativo que eu uso é o InShot, dá para fazer o corte. Então, vejam que ao fazer essa gravação antes, você consegue observar para onde você está olhando, como você está interagindo com a câmera, quais são, melhor dizendo, os seus vícios de linguagem, se você está repetindo muito determinada palavra ou determinada expressão. Eu, às vezes, repito muito não é, e isso torna a apresentação um pouquinho chata. Então, temos de observar, ao nos observarmos, nós conseguimos, além de treinar antes, nós conseguimos fazer esta revisão do que nós vamos falar. O terceiro passo é fazer exercícios respiratórios 10 minutos antes da nossa apresentação. É muito interessante que a respiração, uma vez eu escutei uma psicóloga falando algo muito legal mesmo sobre a questão da respiração. Ela fez uma analogia que a nossa respiração, quando nós oxigenamos o nosso cérebro, ela funciona como se nós estivéssemos organizando a nossa casa. Às vezes nós chegamos em casa, a casa está meio bagunçada, e aí, sabe, não dá vontade, sei lá, de ficar assistindo TV, a gente já vai direto para o quarto, e isso tudo já ficam algumas roupas no meio do caminho, enfim. Então, nos causa, a mim, pelo menos, me causa um certo desconforto. E claro que, às vezes, no meu caso, eu não fui bem de trabalhar bem nesse ambiente todo bagunçado. O mesmo acontece com a nossa respiração. Quando nós respiramos, nós conseguimos oxigenar o nosso cérebro, e o nosso cérebro ele fica como se a nossa casa estivesse mais organizada, e nós ficamos mais tranquilos. Então, encha o seu pulmão, segure um pouquinho, conte até 10, aí você solta. Então, eu costumo falar para as pessoas fazerem a respiração, que nós falamos a fazer a respiração em quadrado, não é? Em 4 partes. Você inspira, contando até 4, depois você segura com ar, né? E conta mais 4, aí depois expira, contando até 4, e você fica sem um ar contando até 4. E você faz repetidamente esse exercício, que ele vai te dar mais fôlego, ele vai te dar mais tranquilidade para que você fale em público e tenha mais tranquilidade, pelo menos para os minutos iniciais. Então, este é um dos primeiros segredos aí que eu quero te trazer para que você fique mais tranquilo e não queira desligar a câmera. E como que eu descobri esse segredo, não é? Pelos anos que eu tenho aí de experiência e pelos cursos que eu fiz, e principalmente fiz um curso uma vez com um fonoaudiólogo, um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e esse professor ele fez toda uma explicação em relação a como, ao oxigenar o cérebro e como, quando o ar ele passa pelos nossos órgãos, né, internamente, como
ele tende a deixar o nosso corpo mais relaxado. E claro que sempre que possível, que necessário, eu utilizo essa técnica, né? Então, essa ideia de utilizar esses passos aqui para você ficar bem fixado, né? Estabelecer o roteiro, treinar antes para que você grave e reveja a sua apresentação. Faça exercícios respiratórios 10 minutos antes da apresentação, é essencial para que você fique mais seguro. Eu vou te trazer agora, caso não seja, o vídeo não passe, deixo eu parar de compartilhar e colocar novamente, porque talvez eu não tenha compartilhado aqui com o som. Deixa eu compartilhar novamente. Caso o vídeo não esteja com som, depois eu vou colocar o link logo abaixo da gravação da nossa aula. E aqui, o que eu tenho a te mostrar, não é, desse curso de oratória, é o exemplo da Doralice Alves dos Santos, uma administradora que utilizou as nossas técnicas e qual que é o depoimento dela a respeito do uso dessas técnicas. Eu tinha uma ideia diferente, pensava que seria muito pouco para a gente rever os conceitos que ela passa e aplicar falando na frente para um público, falando com o microfone. De uma apresentação para outra, eu ia notando o crescimento de todo mundo, aplicando técnica, com uma outra postura, conceitos. E eu fui ficando entusiasmada, adorei, eu acho que vale muito a pena. Convido a todos que queiram aprimorar a sua fala diante do público, fazer esse curso com a doutora Martibel. Então, eu espero que você tenha conseguido observar esse depoimento da Doralice, que utilizou as técnicas. Caso você não tenha conseguido ouvir o que ela falou, depois eu deixo o link abaixo, porque, de fato, é um depoimento bem curtinho, não tem nem 60 segundos, não é? E por isso que eu quis trazer, para que você tenha consciência de que, se você está pensando que não é possível desenvolver essas técnicas, bem, na verdade, assim como a Doralice, outros alunos já passaram por esse método. Então, não foi só a Doralice, eu tive vários alunos que conseguiram passar, e eu vou te trazer aqui o exemplo de profissionais da agência Camelo, que são, aqui no caso, são designers, repórteres, publicitários, mas é um vídeo curtinho também, caso você não consiga observar o que eles estão falando, eu vou te apresentar, depois eu coloco o link nos comentários. Você quer aprender a falar melhor? Todo mundo sabe que saber falar bem é fundamental para o seu sucesso. Se você quer ter engajamento para o seu público, vender mais, vem aqui para a Martibel. Assim como eu me sinto totalmente transformado, eu tenho certeza que vai fazer bem para você. Aprendi técnicas de persuasão, técnicas de oratória, aprendi a ser mais confiante e a vender melhor a mim e também a minha empresa. Aqui você aprende na prática, você aprende fazendo. Para você que quer e precisa se expressar melhor, falar em público bem, vem aqui para a Martibel, que é sucesso. Eu sou o Jean da Camelo Comunicação e estou te chamando para a Martibel. Então, esse também foi um depoimento, não é, de profissionais da agência de comunicação que utilizaram as técnicas, principalmente argumentativas, não é, com um método, para que eles falassem com mais segurança. Vejam que eram profissionais já formados, porém, alguns deles tinham uma certa insegurança para falar em público. Então, se você provavelmente está pensando que não é possível gravar vídeos,
Na verdade, é porque com o treino e técnica, aos poucos, você vai se sentir mais à vontade. É como aquela ideia de você andar de bicicleta. Quando você começa a treinar uma habilidade esportiva, sei lá, andar de bicicleta, ir para academia fazer musculação, nadar, quando às vezes a gente está meio enferrujado, um tempo aí sem praticar determinado esporte, nos primeiros momentos o nosso corpo vai reclamar um pouquinho, não é? Mesma coisa quando você começa a utilizar as técnicas e você vai adaptando ao seu ritmo, porque, como eu falei, não existe um manual ou dizer que a pessoa tem o dom para falar em público, mas é com o treino, é com a utilização de algumas técnicas que são voltadas para determinado ambiente, porque existe sim, não é, uma visão de que se você, né, está pensando que não é possível gravar vídeos, na verdade porque você, com o treino e técnica, você vai se sentir mais à vontade. Então, você provavelmente está pensando que conduzir um webinar online não é possível, mas porque desenvolver estratégias muito específicas, como realizando simulações antes de uma apresentação, é relevante, é mais do que importante, é crucial. Você tem de se imaginar naquele ambiente, você tem de treinar como se você estivesse naquele webinar, naquela conferência, naquela oficina. Por isso que na nossa mentoria, no nosso curso online também, nós tratamos dos tipos de eventos. Eu sou professora concursada do Centro Paula Souza, da FATEC Barueri, atuo no curso de eventos há mais de 7 anos, fiz o concurso em 2010 na FATEC São Paulo, então eu sei do que estou falando a respeito quando se fala dos tipos de eventos, que é algo que nós abordamos também. Quero te mostrar um pouco aqui, não é, que esse método já transformou muitas vidas, então tenho algumas fotos aqui de alguns cursos realizados pessoalmente, 2016, 17, 18, 19, depois nós tivemos essa pausa aí, que vocês já sabem, em virtude da pandemia, na Faculdade de Direito da Damásio de Jesus, em um hotel na Vila Olímpia, e nos cursos particulares aqui na Procuradoria-Geral do Estado, com procuradores, que eu tive a honra de participar e ministrar uma oficina de oratória. Então, não é? Se você seguir o que eu apresentei no Segredo 1, como apresentar-se em reuniões online sem querer desligar a câmera, você acredita que teria segurança para falar em público? Então, essa é a pergunta que nós fazemos e que a gente faz uma segunda pergunta. Quantos de vocês estão animados com a possibilidade de finalmente ter segurança para falar em público? Espero que, ao revelar esses segredos, essas técnicas que eu trouxe aqui para vocês, vocês já estejam mais animados. Então, eu gostaria de ter mais tempo com vocês, mas, não é, para poder aprofundar mais essas estratégias, o nosso tempo aqui, ele é, infelizmente, limitado. E aí, eu quero te dizer que, né, se eu disser que para percorrer essa jornada, você não precisa percorrer sozinho. Você pode contar com o meu acompanhamento pessoal e, para isso, não é? Você acredita que o meu acompanhamento nesse passo a passo, você pode finalmente conseguir falar em público de forma mais rápida, sem cometer tantos erros? Porque quando nós formos aprimorando essas técnicas, aos poucos você vai eliminando a sua insegurança. Se vocês me permitem compartilhar agora uma oferta especial do meu grupo de mentoria, em que eu acompanho as pessoas nesse passo a passo por 5 semanas. Então, o que você vai levar ao entrar no meu grupo de mentoria do programa Pérola? Você vai, ao entrar para esse grupo, você vai ter 5 módulos ao vivo pelo Zoom. Veja que é algo muito diferente do que quando você tem uma aula em que você não participa, não é?
como, por exemplo, um curso que você compra online, você não pode participar. 10 semanas de acompanhamento pessoal, em que você poderá gravar aulas, gravar as suas apresentações, fazer o seu ensaio e ter o meu acompanhamento. Gravações das aulas disponíveis por 12 meses, porque aí você pode voltar, rever com mais calma. Grupo do Telegram exclusivo e um livro de didática do ensino superior, que é um livro que eu já escrevi faz 2 anos e vou te presentear aqui está incluso no pacote. Então, você vai se livrar aqui de muitos problemas. O pânico para falar em público, as intimidações nas reuniões de trabalho, a falta de segurança para apresentar-se. Então, ao assistir a primeira aula, você vai poder fazer gravações e ter o meu feedback exclusivo. E ao participar do grupo, vocês serão acompanhados e terão colegas para compartilhar experiências. Então, é fundamental ter este grupo, não é? Participar desse grupo exclusivo. E aí, o que engloba a mentoria? É interessante que a mentoria, ela engloba todos esses módulos. A parte que começa com o planejamento, depois nós vamos para os tipos de evento, aí depois nós vamos tratar da retórica, depois com esse embasamento nós vamos para a parte de organização, tratamos da leitura, porque consideramos fundamentais aí, né, as técnicas de leitura, e por fim a apresentação em si que vai permear todo o nosso curso. Então veja que as iniciais desses módulos formam o nome da nossa mentoria, que é Pérola. Então, esses são os módulos do nosso curso. E aqui tem também o caso de uma aluna, Ana Carolina Calestini, que ela usou essa metodologia, ela sentia muito medo, então, usando essa metodologia, ela foi resolvendo aos poucos. Ela está concluindo hoje o curso de Direito e faz várias apresentações, inclusive apresentações em congressos internacionais, ao vivo, apresentando trabalhos, artigos científicos. Então, para quem que esse método funciona? A gente tende a observar também para pessoas que têm pânico, só em pensar que terão de falar em público, pessoas que travam antes de alguma apresentação, quem tem problema, não é, de branco durante a fala, quem está cansado ou cansada de utilizar cursos online sem acompanhamento, quem está tentando fazer apresentações, não é, com sucesso, mas infelizmente falha, quem deseja um acompanhamento próximo e sério. Então, o que é que você precisa fazer para participar desta mentoria Pérola, não é? Você vai preencher um formulário que eu vou colocar no link abaixo da nossa gravação, do nosso bate-papo. Eu vou analisar cada um dos formulários, que se você tiver o perfil, e você deve colocar o seu número correto do celular, para que possamos fazer esse contato via WhatsApp. Nós fazemos uma sessão 1 a 1, que nós chamamos por telefone ou por videoconferência, como você preferir. Essa sessão é gratuita e nela você vai ter muita clareza, não é, do que precisa fazer para alcançar o seu resultado. Essa sessão já valeria por si só uma mentoria, mas ela é gratuita. Então, se nós chegarmos junto à conclusão que a mentoria é a decisão certa para você, eu vou te falar sobre o preço, as formas de pagamento e tudo o que precisa para você ser o mais novo mentorado e alcançar o seu resultado. São poucas vagas, eu já tenho algumas pessoas que já me encaminharam mensagem demonstrando interesse ao longo dessa semana, então, portanto, capriche no preenchimento da aplicação. E eu farei o contato para agendarmos a nossa sessão. Então, eu vou postar agora o link para você preencher a aplicação no bate-papo, e no caso, essa aula, como está em gravação, eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube. E é isso mesmo, você só perde se não tomar essa ação agora, não é? Tomar essa atitude. E se você chegou até aqui, é porque você quer realmente, não é? Está levando a sério,
e quer falar em público com segurança, então você literalmente não tem nada a perder, pois a sessão de diagnóstico é gratuita e ao final você vai ter certeza de contar com o meu acompanhamento e fazer parte da mentoria do programa Pérola. E vai saber que é a melhor opção para você realmente. Mas você precisa agir rápido, né? Porque eu realmente trabalho com turmas bem pequenas, para dar toda a atenção e o suporte, porque ao fazer a gravação das apresentações, não podemos ter turmas muito grandes, você só perde se não for responder ao formulário. Então, preencha com cuidado, porque eu vou fazer essa sessão somente para quem tiver o perfil, e aqui, então, você tem duas opções, fazer de conta que nada disso é real e simplesmente não é esquecer que você tem a chance de alcançar, falar em público com segurança, sem ter que travar diante das pessoas, e preencher a aplicação com cuidado e aguardar o meu contato para conhecer, então, o método do programa da mentoria Pérola. Então, aqui você tem dois caminhos, né? O caminho do sucesso ou o caminho do fracasso. Eu espero que você escolha o caminho do sucesso e espero vê-lo dentro em breve. Espero que você tenha gostado do que falamos e estamos à disposição para que você entre em contato e nós possamos realmente fechar essa parceria e que consigamos te ajudar no seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Até breve.